Olá, Pai do Senhor, sou o pastor J.C. Silva, bem-vindos aqui a mais uma reflexão sobre o fim dos tempos. Hoje eu vou estar analisando com você os flagelos das 7 trombetas do Apocalipse. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva e acione aí o sininho para você receber as notificações aí dos próximos vídeos. Já que você está me dando a honra de te conduzir nesse aprendizado, deixe também aí os seus comentários, seu like, compartilhe essa reflexão bíblica e abençoe a vida de outras pessoas. Na análise que eu vou fazer contigo sobre o fim dos tempos, eu vou te mostrar hoje que as trombetas elas fazem parte do juízo de Deus sobre as pessoas ímpias. Dado aí a recusa da humanidade em aceitar a vontade de Deus para suas vidas e a deliberação das pessoas em viver na prática do pecado, as pragas apocalípticas elas virão sobre a terra como castigo aí a essas pessoas que vivem na desobediência a Deus. Vou analisar contigo a destruição que acontecerá na terra em consequência aí do toque de cada uma dessas 7 trombetas. O versículo do dia está em Apocalipse capítulo 8, versículo 2, que diz: Vi os 7 anjos que estavam diante de Deus e foram-lhe dadas 7 trombetas. Na verdade aplicada, o pastor César Pereira, ele afirma que o soar das trombetas do Apocalipse constitui-se na segunda série do julgamento divino que abrangerá eventos que se estenderão até a volta de Cristo. Eu completo aqui, apenas para eliminar quaisquer dúvidas, que essa volta de Jesus referida pelo pastor César Pereira, aqui na Verdade Aplicada, é a segunda fase da segunda volta de Jesus, já que as 7 trombetas apocalípticas elas só serão tocadas após o arrebatamento da igreja, que acontecerá na primeira fase da segunda volta de Jesus. Feito esse esclarecimento, a minha oração é para que o Espírito Santo de Deus ele te ajude a se manter vigilante, evitando que você seja pego de surpresa e deixe de participar do arrebatamento da igreja, o que te levará a experimentar na pele os flagelos em decorrência dos toques aí das 7 trombetas apocalípticas. Se você participar do arrebatamento, você estará livre de tudo. A série aí dos flagelos divinos sobre os ímpios no período da grande tribulação, eles serão desencadeados aí com a abertura dos 7 selos apocalípticos que eu já refleti com você na outra lição. Agora o toque das 7 trombetas, a destruição, o caos, os tormentos sobre a humanidade, eles vão se intensificar aí de forma muito acentuada em todos os sentidos que você possa imaginar. A princípio, os juízos divinos eles virão em forma das pragas sobre o mundo. Logo após o silêncio da meia hora, em consequência da apreensão quanto ao que irá acontecer na terra, as 4 primeiras trombetas elas serão tocadas e terão como objetivo atingir o mundo aí de uma forma geral. Vai revelar aí como se intensificará a escassez de alimento provocada pelo cavalo preto, que vai disseminar a fome na terra, e em consequência das mortes provocadas pelo cavaleiro apocalíptico amarelo. Eu vou seguir aqui a ordem do toque das 7 trombetas para facilitar o seu entendimento. Ao toque das 4 primeiras trombetas, as pragas virão sobre a terra, sobre os mares, sobre os rios e sobre os luminares, o sol, as estrelas e a lua. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores e toda a erva verde foi queimada. Os juízos aqui vão atingir a fauna, a flora e vai provocar essa perca aí da terça parte da vegetação da terra. A saraiva é o mesmo que granizo, ou seja, a água que se congela ao atravessar a camada de ar frio e cai na terra em forma de pedras de gelo. Dentro dos eventos da natureza, as pessoas elas já estão acostumadas a ver esse tipo de fenômeno acontecer. Só que neste caso, a saraiva, o granizo que cairá na terra, não será em aspecto de gelo, mas pedras de fogo misturada com sangue. Com as matas destruídas, devastadas pelo fogo, os animais ferozes eles vão invadir os centros urbanos, como está em Apocalipse capítulo 6, versículo 8, que diz aí que as pessoas elas serão atacadas pelas feras. E isso vai acontecer aqui ao toque da primeira trombeta. Apocalipse capítulo 8, versículos 8 e 9 diz que o segundo anjo tocou a trombeta
e foi lançada aí no mar uma coisa como um grande monte ardente em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar, e morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus. A alusão aqui a uma coisa como um grande monte ardendo em fogo lançada no mar dá a ideia de um grande vulcão em erupção, só que numa proporção nunca vista na história da humanidade. O desastre não natural provocado pela ira de Deus acarretará aí mudança na substância da água marinha, que vai se transformar em sangue na sua terça parte. Provocará a morte da terça parte da vida marinha e reduzirá a nada os mais modernos submarinos que existirem na época. Apocalipse capítulo 8, versículo 10 e 11 diz: O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. E a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. Essa nova catástrofe não natural, também provocada pela ira de Deus, pela desobediência humana à sua vontade, ela vai provocar destruição na terça parte dos rios e também das fontes das águas, que elas serão envenenadas. As águas se tornarão amargas e impróprias para o consumo. Inúmeras doenças elas já foram catalogadas no mundo provocadas pelo consumo de água contaminada, como a hepatite A, a cólera, a febre tifoide, a giardia, a disenteria amebiana, a lectospirose, doenças que provocam aí lombrigas, dentre outras coisas. Já matou bilhões de pessoas, mas o que vai acontecer ao toque da terceira trombeta surpreenderá o mundo, dado aí a sua intensidade e o seu grau de destruição. Deus atingirá em seio uma das necessidades mais básicas da vida humana, que é a água. Apocalipse capítulo 8, versículo 12 diz: E o quarto anjo tocou a trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. Com a redução da iluminação terrestre, dados os danos provocados no Sol, na Lua e nas estrelas, as pessoas elas viverão dias de penumbra física e espiritual. Apesar da gravidade de tudo que estará acontecendo, o pior ainda estará por vir. Tanto é que o apóstolo João ele chega a declarar em Apocalipse capítulo 13, versículo 8, dizendo: Olhei e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: Ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes dos três anjos que hão de tocar ainda as trombetas. O pastor Orivaldo Prates ele reforça que somente através da conversão ao evangelho será possível escapar desse que será um período nunca visto no planeta. As três últimas trombetas, quando elas forem tocadas, elas vão anunciar o juízo de Deus sobre os pecadores, sobre as pessoas ímpias deixadas no arrebatamento da igreja, e justificará aí os três últimos ais aí pronunciados pelo anjo em Apocalipse 8, versículo 13, por causa das últimas três trombetas que serão tocadas. A exceção será os que receberem a marca da besta, como está em Apocalipse capítulo 7. No entanto, quem aceitar a marca estará decretando a sua condenação eterna. Em Apocalipse capítulo 9, versículo 1, fala de uma estrela caindo do céu para desencadear os flagelos seguintes ao toque aí da quinta trombeta. Nas escrituras, os anjos eles são descritos como estrelas, e aqui em Apocalipse capítulo 9, versículo 1, a estrela que cai, ela simboliza Satanás. Ele terá permissão aí para soltar os anjos demoníacos para atormentar a humanidade. Os tormentos que vão desencadear com o toque da quinta trombeta serão executados aí por gafanhotos. Eles estarão aí sob a liderança do anjo do abismo, que no grego é denominado de Abaddon ou de destruidor. Esses gafanhotos, liberados pelo anjo do abismo, por 5 meses, atormentará a humanidade, com tormento aí semelhante quando uma pessoa é picada por escorpião. Os homens eles vão clamar pela morte, e a morte fugirá deles. Os flagelos anunciados pela quinta trombeta, eles vão também atingir todo o restante da vegetação existente na terra. Vai provocar dano somente aos homens que não têm o sinal de Deus nas suas testas.
O aspecto dos gafanhotos será semelhante ao de cavalo aparelhados para a guerra, com coroa semelhante ao ouro na cabeça e o rosto semelhante ao rosto do homem. Quanto aí à expressão 5 meses em que os homens desejarão morrer e não serão atendidos, o número 5, ele fala da graça de Deus. Mas neste caso aqui, mostra o que está reservado aos que rejeitam a graça de Deus sobre a vida deles. Como está em Mateus capítulo 10, versículo 33 e Lucas capítulo 12, versículo 9, que diz que qualquer pessoa que negar Jesus diante dos homens, Jesus o negará diante do Pai que está no céu. O certo é que com o soar das últimas trombetas, a desestabilização psicológica, física e espiritual sobre os ímpios será sem precedente. A sexta trombeta, ela vai soltar 4 anjos que estão presos junto ao rio Eufrates, preparados para a hora, dia, mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. O intuito é advertir os homens do terrível julgamento divino sobre aqueles que rejeitam a Deus. Judas, falando a respeito desses anjos que serão soltos, ele diz que serão os anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação e ficaram reservados na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Com a força, a maldade e a rebeldia de um exército de 200 milhões de soldados, esses demônios eles vão executar a terça parte dos homens da terra com pragas através do fogo, pela fumaça e pelo forte odor de um enxofre, que é aí uma característica forte nos locais onde há manifestação demoníaca. Se você prestar atenção no relato bíblico, você verá que as pessoas ímpias no período da grande tribulação, elas terão a oportunidade de se arrependerem e de se converterem a Cristo. No entanto, mesmo diante de terríveis pragas, diante dos cataclismas, dos castigos divinos que servirão aí de fonte de reflexão para a mudança de atitude, esses homens não se arrependerão das suas más obras, não se arrependerão das suas prostituições, nem das suas feitiçarias e de seus homicídios. Quando a sétima trombeta ela for tocada, ficará claro que o domínio completo em todas as situações e em todo o universo, ele pertence ao Senhor. Uma série de eventos são mostrados para João aí em Apocalipse capítulo 15, versículos 1 ao capítulo 16, versículo 1, e é revelado também o terceiro ai, que está em Apocalipse capítulo 8, versículo 13, pois vai ser aí a apresentação dos 7 anjos que vão estar portando e derramando as 7 taças da ira de Deus. Essas 7 taças elas vão desencadear o ápice do juízo divino sobre os habitantes da terra, cuja intensidade é incomparável com qualquer flagelo já visto na história da humanidade. A destruição das 7 trombetas terá aí a sua abrangência a nível mundial e será literalmente o tempo da ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Inexistirá escape dos sofrimentos da terra. A única solução será sofrer os danos aí no período da grande tribulação, preservar a fé que eles passaram a professar aí após o arrebatamento da igreja, para poder receber a salvação eterna, ter o refrigério de passar a eternidade com o Senhor, se livrando da condenação eterna. O desespero, o medo, a assolação vai fazer parte da vida das pessoas em uma intensidade máxima. O profeta Jeremias ele chega a dizer que aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante. Será um tempo de angústia para os descendentes de Jacó, porém a nação de Israel será salva nesse período de grande angústia. Ou seja, em um momento de extrema dor, enquanto muitos rejeitarão a oportunidade de arrependimento e perdão, o remanescente de Israel se arrependerá ao olhar e reconhecer Jesus glorificado como o Messias enviado por Deus e que foi rejeitado por Israel. Momento em que a nação de Israel será salva da destruição intentada pelo anticristo e por seus aliados. Deus dará a vitória definitiva ao seu povo em pleno dia de assolação dos ímpios. É preciso reconhecer que mesmo nos momentos em que Deus expressa a sua ira contra uma população que optou em ser leal ao anticristo, em vez de prestar referência e obediência ao verdadeiro Deus, Deus dará salvação a quem optar em ser leal a ele.
Está claro que mesmo ao manifestar os seus juízos, Deus manifesta o seu amor, sua bondade e a sua salvação. Ser atingido pelo juízo divino ou ser salvo por Deus depende da posição que a pessoa tiver escolhido. Eu preciso te dizer que muitas pessoas, elas não terão nem a oportunidade de estar na grande tribulação para optar aí, nesse período de intensa aflição, a aceitar Jesus e se firmar na esperança de ser salvo por Ele. Muitos morrerão antes da grande tribulação. Aliás, muitos morrerão mesmo antes do arrebatamento da igreja. E o escritor aos Hebreus, ele adverte em Hebreus capítulo 9, versículo 27, que aos homens está ordenado morrer uma única vez, vindo depois disso o juízo. Enquanto há vida, há esperança. Como já dizia o conhecido astrofísico britânico Stephen Hawking, ele que por 8 anos conviveu com a doença de Lou-Gehrig, conhecida como esclerose lateral amiotrófica, uma atrofia motora que impedia ele de movimentar quase todo o corpo e obrigou a viver por 8 anos confinado aí numa cadeira de rodas. Salomão, ele alertou em Eclesiastes, número 9, verso 4, que quem está entre os vivos tem esperança, e até um cachorro vivo é melhor do que um leão morto. Você, ainda que não fez uma aliança com o Senhor Jesus, faça o quanto antes e tenha-o como seu Senhor e o seu Salvador. E você que está vivendo uma vida cristã descompromissada, muitas vezes com um pé na igreja e outro no mundo, avalie bem, meça tudo, coloque na balança e veja se compensa se arriscar ao se fazer passar por cristão. Lembra, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratique as primeiras obras. É o conselho de Jesus em Apocalipse capítulo 2, versículo 15. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia, diz o sábio Salomão em Provérbios número 28, verso 13. A questão agora é contigo. Que Deus em Cristo te ajude a decidir, por meio aí da ação do Espírito Santo na sua vida. Se permita ser convencido pelo Espírito Santo de Deus. Se permita ser ajudado pelo Espírito Santo de Deus. Que você possa viver uma vida de profunda intimidade com Deus. Não negocie a sua comunhão com Deus por nada. Aproveite o momento que você pode encontrar escape em Jesus. Encontrar salvação no sacrifício de Cristo. Por amor à sua alma, aceite Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e seja livre de toda a tribulação que há de vir sobre a face da terra. Fique na paz do Senhor.